Olá, eu sou o professor Edson Pires, professor de arte, e esse é o nosso canal Ponto Artes. E hoje nós vamos conhecer as diferenças e similaridades artísticas entre o Egito e a Grécia. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos começar pela pintura egípcia e pintura grega. A pintura egípcia é uma pintura essencialmente simbólica, que segue rígidos padrões de representação como a lei da frontalidade. As áreas espaciais são bem definidas e o tamanho e posição das figuras no espaço são bem estipulados segundo as regras hierárquicas. Os traços são estilizados e rígidos, as formas são bidimensionais e a cor é aplicada em manchas uniformes. Os egípcios ricos tinham murais em casa, elaborados em estilos de rica textura. Os antigos egípcios criaram pinturas para fazer da vida pós-morte um lugar agradável. Os temas incluíam a jornada para o outro mundo ou divindades protetoras que apresentavam o morto para os deuses do pós-morte. Haviam diversas regras sobre como pintar no Egito Antigo. Seguia-se a chamada lei da frontalidade, onde um humano não deveria ser pintado com a cabeça, membros inferiores e superiores virados para a frente, mas os olhos e os troncos poderiam. Deveriam ser seguida uma hierarquia, ou seja, quanto mais importante uma pessoa fosse, maior ela deveria ser pintada. Faraó, rainhas, príncipes, sacerdotes, servo e o povo. O povo, ou os servos, deveriam ser pintados como se estivessem reverenciando ou adorando o faraó. Eles acreditavam que assim iriam melhorar a sua imagem. E a pintura grega? A pintura grega teve na cerâmica a sua maior representação. Entretanto, assim como em outras sociedades antigas, surge ainda na arte estatutária e como componente decorativo de estruturas arquitetônicas. Foi com os vasos gregos que essas manifestações artísticas se realizou plenamente, apresentando composições harmoniosas e detalhadas. Os objetos em cerâmica mais utilizados como suporte para a pintura grega foram os vasos. A princípio, as peças serviam como artigo de cerimônia religiosa e como artefatos utilitários. Mais tarde, passaram a ser reconhecidos também como objetos artísticos. Em primeiro momento, as ornamentações exibiam padrões geométricos e abstratos. Posteriormente, passaram a reproduzir cenas mitológicas e figuras humanas em situações cotidianas. A técnica, que ficou conhecida como figuras negras, eram empregadas inicialmente na Grécia. Consistia em pintar as silhuetas das figuras como um pigmento negro e depois marcar o contorno e os elementos interiores como uma ferramenta pontiaguda, deixando traçados evidentes. O pintor que mais se destacou nesse tipo de arte foi Ezequias. Observe atentamente essa pintura egípcia e veja se você consegue encontrar as características que eu citei anteriormente. Agora, observe bem esse vaso grego e identifique da mesma forma as características que já foram citadas. Vamos continuar nosso estudo agora falando sobre escultura egípcias e escultura grega. A escultura egípcia antiga
procurava representar os deuses e os faraós para capacitar a população a vê-los em formas físicas. Ela estava intimamente ligada à arquitetura, que por sua vez voltava-se para a construção de templos e de tumbas. As esculturas egípcias deviam seguir rigorosos parâmetros. Cada parte do corpo tinha de ter determinado tamanho e proporção, como os ombros e o rosto voltado para o espectador. As estátuas masculinas eram mais escuras do que as femininas. Nas estátuas sentadas, as mãos tinham de ser colocadas nos joelhos. O deus Horus, por exemplo, devia sempre ser representado com uma cabeça de falcão, enquanto o deus Anubis deveria ser mostrado com a cabeça de um chacal. Outra característica é que os escultores egípcios não podiam colocar seus nomes nas obras, de forma que hoje não se tem ideia de quem as fez. E as esculturas gregas? As esculturas egípcias eram estáticas, não apresentavam movimentos e retratavam especialmente o faraó. Os gregos, por sua vez, conseguiram dar a essas representações estáticas o movimento, a beleza idealizada ou perfeita, bem como proporções equilibradas. Aos poucos, os braços estendidos pelo corpo ganharam algum movimento, ao mesmo tempo que os músculos sobressaíam das suas esculturas e outros detalhes se somavam, tal como os cabelos. O bronze era o material usado pelos gregos e, posteriormente, o mármore, o qual era rompido mediante a utilização de brocas, ferramentas de ferro e calços de madeira. Os membros eram esculpidos e somente depois fixados ao corpo. A pintura passa a ser utilizada na pele, dos cabelos e nas roupas, enquanto os olhos são feitos de ossos ou vidro. Enquanto isso, lanças e capacetes eram feitos de bronze, bem como em algumas esculturas. As estátuas feitas de bronze eram revestidas de cera polida e nos lábios eram utilizados cobre ou prata. Observe bem a escultura grega e veja as características que já foram faladas anteriormente. Agora faça uma comparação com as esculturas egípcias. Observem bastante os detalhes e a evolução das esculturas egípcias para as esculturas gregas. Muito bem. Vamos agora falar sobre a arquitetura egípcia e a arquitetura grega. A arquitetura do Egito Antigo é a arquitetura de uma das civilizações mais influentes ao longo da história. Desenvolveu uma vasta gama de estruturas diversas e grandes monumentos arquitetônicos ao longo do Nilo, incluindo pirâmides e templos, no período entre 4000 até 30 a.C. Os egípcios demonstram nas suas manifestações artísticas uma profunda religiosidade, dando um caráter monumental aos templos e às construções mortuárias, notabilizando-se entre elas as pirâmides construídas de pedra, quando todas as comunidades ao longo do rio Nilo são unificadas em um único império, cerca de 3200 a.C. A primeira pirâmide foi construída pelo arquiteto Imhotep, como a tumba de José, fundador da terceira dinastia em Saqqara. A chamada pirâmide de degraus não passa, na realidade, de uma construção construída de túmulos primitivos, mastarbas, cuja forma se assemelhavam a um tronco de pirâmides, que continuaram a ser construídas para tumbas de nobres e outros grandes funcionários do Estado. As pirâmides mais conhecidas são a de Quéops, Quéfren e Miquerinos, da quarta dinastia, já com a forma geométrica que conhecemos. Essas
são consideradas como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a arquitetura grega? A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século 8 a.C., sendo inspirada nos estilos jônicos, dórico e coríntio. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármores, madeira e calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia, simetria e o uso de cálculos e proporções matemáticas. Na arquitetura grega, destacam-se os templos, geralmente locais onde se realizavam diversas celebrações, como acontecimentos civis, eventos esportivos, etc. E também os cultos aos deuses, da qual se destaca a Acrópole e o Partenon de Atenas, na capital grega. Para os gregos, os deuses habitavam os templos. Além dos templos gregos, praças e teatros também foram construídos. Observem bem a construção do Egito, que são as pirâmides. E aqui nós temos um templo grego. Partimos agora para o teatro egípcio e o teatro grego. As origens primitivas do teatro se encontraram nos ritos religiosos cheios de magias e símbolos que eram verdadeiros espetáculos teatrais. No Egito, surgiram as primeiras manifestações cênicas como parte de rituais e práticas religiosas que continham elementos teatrais como a dança e as representações cênicas destinadas a acalmar ou agradar os deuses e deles obter favorecimentos para a sobrevivência, como a fertilidade da terra, sucessos nas batalhas e etc. Quanto ao teatro grego, o teatro na antiguidade foi uma das formas mais ricas de arte. Originou-se nas festas que saudavam o deus Dionísio e incluíam espetáculos de mímica, dança, música e a recitação de poesias. Existiam 2 celebrações a esse determinado deus: os cultos dionisíacos, que eram apreciados pela população camponesa, e as grandes festas dionisíacas, que eram celebrações que aconteciam no meio urbano, onde eram realizados concursos entre os autores. Em relação às peças em si, originalmente eram encenadas exclusivamente por atores masculinos que usavam máscara de linhos enrijecidos e representavam também personagens femininos. Os teatros gregos foram construídos nas encostas das montanhas. Aqui nós temos uma pintura representativa de uma encenação teatral do Egito. E esta outra figura é o teatro grego, que foi construído na encosta de uma montanha. E nos tempos de hoje, será que a arte do Egito e a arte grega ainda influenciam os artistas de hoje? Observe bem essas 2 figuras. O que vocês encontram nelas que foram inspiradas tanto no Egito quanto na arte grega? Com certeza, você observou ali uma pirâmide. Isso, uma pirâmide de vidro, inspirada na pirâmide de Quéops. Ela fica bem na entrada do pátio do Museu do Louvre. Enquanto a outra figura é uma fachada de uma casa particular, onde o dono mandou construir uma fachada de um templo. Observem ali os frontões, as colunas gregas que caracterizam a inspiração nessa arte. Nós temos também a dança. Observe bem. Aqui são 2 companhias contemporâneas
que se inspiram na arte egípcia e na arte grega. A dança egípcia, ensinada por essa companhia contemporânea, parece querer nos mostrar como se vestiam e como dançavam as mulheres egípcias. Já na dança grega, aqui inspirada na arte clássica, na dança clássica, parece mais as esculturas que retratavam as mulheres da época. E chegamos ao final da nossa aula sobre as diferenças e similaridades entre a arte egípcia e a arte grega. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.